Vamos orar, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Pedimos que o Senhor continue conosco aqui, Pai, falando aos nossos corações. Abra a nossa mente, Jesus. Abra o nosso coração, Pai. A gente precisa muito da Tua direção, precisamos muito da Tua palavra para nos moldar, para nos transformar, Jesus. Por favor, Jesus. Fala conosco, Pai. Não deixa a gente andar enganado, não deixa a gente... Jesus, não deixa a gente entrar por um caminho religioso ou um caminho errado, Pai, achando que estamos fazendo certo. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do 21. Diz assim: a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que o pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém. Aqui aqui claramente Jesus está falando sobre graça, né? Porque a graça é algo totalmente imerecido por nós. Aqui no versículo 27 está dizendo lá, né? O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida. A dívida, aqui nessa tradução que eu li aqui, ela não fala, mas em algumas outras traduções ela fala. Ela fala de algo em torno lá de 10 mil talentos. Eu fui, tentar converter, assim, né? Óbvio que é em prata e tal, mas daí isso daria em torno, de alguma coisa, 3... Não sei se era... Quer ver? Eu até deixei aqui, deixa eu ver quanto que era. Daí. Tem 375 toneladas de prata. Seria mais ou menos hoje. Isso daria cerca de 226.298.702 dólares. Tipo assim,
é uma dívida completamente impagável para um trabalhador, ponto final, né? E o que Jesus está querendo dizer é exatamente isso, assim, olha, essa dívida era algo impagável, imensurável, não tinha o que esse cara trabalhasse na vida dele, que os filhos dele trabalhassem, que os netos deles trabalhassem, que eles não deixariam de ser escravos pro resto da vida daquelas famílias, né? A dívida que aquele homem tinha era algo que não daria para pagar com um trabalho normal, né? E aquele senhor, aquele rei, ele tem compaixão. Isso é a graça de Deus para nós, é a graça de Jesus. A gente não tem nenhum merecimento na salvação. A gente não tem nenhuma participação. Toda vez que a gente canta esse louvor que nós cantamos hoje lá, Vim para adorar-te e tal, na parte C lá que diz lá, né, eu nunca saberei quanto custou o meu pecado naquela cruz lá, né? Qual o preço? Cara, isso assim, meu olho enche de lágrimas, assim, sabe? Porque, cara, a gente não tem noção, assim, não sei como explicar isso, assim, qual que é o meu sentimento ali, assim, mas é isso, assim, a gente não tem direito, gente, sabe? A gente não tem. E simplesmente Jesus foi lá e fez, assim, não importa. Mas eu não mereço, mas tá bom, mas não interessa se eu mereço, se você merece, se o Zezinho merece, se o Luizinho merece, não importa. Jesus simplesmente fez. É exatamente o que esse Senhor fez aqui, sabe? Ele não precisava fazer, mas ele fez, por compaixão, porque ele olhou e falou, cara, eu vou ter compaixão de você e eu vou fazer. Eu sei que essa dívida é impagável, né? Efésios 2, ele vai dizer assim, Efésios 2, 8 e 9. Deixa eu abrir aqui. Efésios 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Se a gente for lá ver em Romanos 6,14, né, ele vai falar que agora nós não estamos mais debaixo de uma lei, mas nós estamos debaixo da graça. O que a gente tem que entender, gente, e é algo que me alertou muito essa semana, que eu fiquei com isso no coração, é que a graça, a salvação, ela não é um contrato. Ela é um presente. Sabe, quando a gente aceitou Jesus, eu não assinei um contrato com Jesus. Eu, não, agora eu tenho aqui um contrato e eu sou salvo. Não, ela simplesmente foi um presente de Jesus para nós, né? A gente reconheceu que nós nos reconhecemos que somos pecadores, que não somos merecedores, e pela fé nós alcançamos a graça em Cristo Jesus e a salvação. E se a gente realmente entende isso, que é pela graça, a gente vai ter que parar de viver em dois caminhos diferentes. Porque ou a gente vai andar debaixo da graça, ou a gente anda debaixo da lei. E é isso que me gerou um pouco de temor essa semana, é isso que eu quero falar um pouco mais aqui, né, pra gente entender. Primeira coisa, né, que viver pela graça exige que a gente abandone a régua da lei. O que quer dizer isso? A gente leu aqui, né, lá em Mateus 18, o servo tinha uma dívida impagável, e pediu misericórdia, o Senhor perdoou. Logo na sequência, lá no versículo 28 até o 30, aparece um outro servo, um como-servo, que devia muito pouquinho. E esse servo, ele não usou a mesma régua que aquele senhor usou. Ele usou uma outra régua. Entendem isso? É a régua da lei.
Esse servo que foi perdoado por muito, ele simplesmente não perdoou pouco. E esse é o nosso erro, sabe? De a gente não olhar com os mesmos olhos de misericórdia que a gente recebeu. E esse é o perigo que a gente corre de uma vida religiosa. Sabe, isso que me trouxe um temor muito grande, assim. Qual é a medida que eu estou medindo? Cara, eu fui alcançado pela graça de Jesus. Eu fui alcançado pelo perdão de Jesus. Eu não tenho direito de não mostrar misericórdia e não mostrar perdão. Porque eu recebi misericórdia e perdão. Sabe? E assim, é um caminho. Tiago 2,13 vai dizer: o juízo será sem misericórdia para quem não usar misericórdia. E às vezes a gente não entende a Bíblia, a gente não entende como as coisas funcionam no reino, e as coisas funcionam às vezes muito mais simples do que a gente imagina. É que a gente, sei lá, a gente acaba vivendo uma vida sem um pouco de entendimento, sabe? Lá no final da oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar a gente assim: olha, se vocês não perdoarem, o meu Pai, o vosso Pai, também não vos perdoará. E aí eu já pensei nisso, assim, sabe? De falar assim, mas peraí, então, depende de mim? A gente acabou de ouvir, se um leitor desatento ler a Bíblia sem conectar as coisas, olha só a conclusão que vai chegar. A gente lê que a salvação é pela graça e o perdão vem pela fé, certo? Nós lemos isso. E aí, o que Jesus está dizendo aqui no final da oração do Pai Nosso é que se a gente não perdoa, Deus não perdoa a gente. Então quer dizer que existe uma ação minha? Então quer dizer que se eu não perdoar, eu não tenho salvação, eu não tenho perdão? Então, é pela minha obra, tudo o que eu faço? Um leitor desatento da Bíblia vai pensar isso e vai viver a imagem disso. Só que, na verdade, o que a gente está vendo aqui são os caminhos que são apresentados para a gente. Existe o caminho da salvação pela fé, que é a graça, e existe o caminho da obra, da lei. E o que Jesus está nos propondo aqui, e o que essa parábola aqui que Jesus colocou é exatamente isso. Olha, eu estou te oferecendo um caminho de misericórdia e salvação. Mas se você quiser continuar nesse caminho, você precisa exercer a mesma coisa que foi exercido com você. Agora, se você não quiser exercer a mesma coisa que foi exercido com você, você vai viver debaixo de outro caminho, que não é esse. E se você quer viver debaixo da lei, então eu te tiro da graça e você vai ser julgado pela lei. Vocês conseguem entender essa diferença? É isso que Jesus está falando aqui, olha, eu te ofereço um caminho de perdão. Então se você viver por esse caminho, e quem vive por esse caminho, tem que viver debaixo de um perdão, de humildade, de misericórdia, de graça, de amor, de servidão. Esse é o caminho. Esse é o nosso caminho, não tem outro. Mas se eu parcialmente quero viver isso, quer dizer, se eu quero receber de Jesus isso, mas eu não quero dar isso, o que Jesus está deixando claro para a gente é, então você não pode andar nesse caminho. Eu vou te catar, eu vou te tirar do caminho da graça pela fé e vou te jogar no caminho da salvação pela lei. É possível? Não sei. Entendeu? Eu quero dizer assim, é difícil, cara. Sabe? É olho no olho, dente no dente, o negócio é outra pegada. Então, é isso que Jesus propõe para nós como um caminho de salvação, sabe? Viver pela graça exige que a gente olhe e que a gente meça pelos olhos da graça e não mais pelos olhos da lei. Sabe, é muito perigoso isso, a gente olhar e sempre julgar e sempre estar com o dedo apontado com a régua da lei.
Por quê? Porque nós somos religiosos, nós somos cristãos, nós somos, sei lá, sabe assim, nós na nossa cabeça, assim, muitas vezes, né? E a outra pessoa não é, e a outra pessoa não sei o quê, e a outra pessoa peca, e erra, e faz, e continua errando, e continua fazendo. Ah, mas conhece a Bíblia e continua fazendo coisa errada. Cara, de novo, eu imagino Jesus na cruz, olhando aquelas pessoas que ele amou durante 3 anos, que ele ensinou durante 3 anos, que ele multiplicou durante 3 anos, que ele passou noites e noites orando durante os últimos 3 anos de ministério dele, simplesmente apontando o dedo e mandando crucificar ele. E Jesus, a oração dele é: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tipo, olha o olho, olha a régua que Jesus estava usando. Jesus podia usar o outro caminho e falar: Deus, manda um raio, mata todo mundo. Ele podia, mas era o caminho da lei. E Jesus não veio, ele veio cumprir a lei, ele é a própria lei. E ele trouxe uma nova lei, sabe? E é debaixo dessa lei, da graça, que a gente precisa viver. Quando a gente escolhe o caminho da lei para julgar os outros, estamos renunciando à cobertura da graça que nos salvou. É isso. A graça... a gente está lendo aqui, obviamente, um exemplo de perdão, né, que é o exemplo aqui que nós lemos em Mateus 18, mas não é só perdão. Como eu falei aqui, é amor. 1 João 4, 7, 8 vai dizer que quem ama é nascido de Deus. Lá em 1 João 4, 20 vai dizer que quem ama a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. Quer dizer, não pode existir isso. Entende? Assim, é incoerente. Então, assim, se a gente tem um sentimento de mágoa, de raiva, de, sei lá, de superioridade, a gente precisa começar a olhar e falar: opa, peraí, não é esse caminho que eu preciso trilhar. Não é esse caminho que eu posso trilhar, porque eu não vivo debaixo desta lei, eu vivo debaixo da graça. O amor ao reino, ela tem que ser algo proativo e não reativo, sabe? A gente precisa querer, a gente precisa fazer, não porque a gente está sentindo alguma coisa, não porque a pessoa, não, é porque eu sei que tem que ser assim, e eu vou e faço. Mateus 22 vai falar, 37 e 39, vai dizer que amar a Deus e ao próximo resume toda a lei. Jesus fala: cara, o maior mandamento, ame a Deus e ame ao seu próximo. Tipo assim, acabou. Você quer cumprir a lei? É isso, é a graça. É viver pela graça. Viver pela graça cumpre a lei de Cristo. Efésios 5, 1 e 2 vai dizer: sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor. Um exemplo, acho que claro para mim, é a parábola do bom samaritano. Né? Tá lá em Lucas capítulo 10 lá. Quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Quem que eu devo servir? Quem que eu devo amar? E aí Jesus vai usar lá o sacerdote, o levita. Esses caras seguiam a lógica da lei. Eles simplesmente olham a situação e eles julgam a situação. Cara, essa situação tá abaixo de mim. Tipo assim, eu já sou salvo, eu já trabalho com Jesus, eu já sigo a Jesus, eu já sou pastor, eu já sei lá o quê. Então isso não posso me envolver com isso. Foi isso que o sacerdote e o levita fizeram ali, sabe? Eles olharam e não se envolveram. Aí vai o samaritano. Lembra que era o samaritano? O samaritano era o povo do norte que se juntou lá no passado, lembra? Que não, cara, era a escória para os judeus. Considerado totalmente impuro, né? Um monte de coisa. E simplesmente o cara, ele segue o impulso da graça. Ele usou de graça. Ele conhecia a pessoa? Não. Ele simplesmente pega, cuida,
ama, gasta tempo, gasta recursos financeiros, sabe? É amor isso, sabe? A compaixão fez ele parar, cuidar, gastar e voltar. Esse é o cuidado e o temor que a gente tem que ter, sabe? Como cristãos, acho que como evangélicos, é tomar cuidado para que a nossa religião não nos distancie da graça de Jesus. Sabe, aquela coisa teórica, aquela coisa maçante, cara, Jesus não é teórico, cara, Jesus é prático. Sabe, Jesus é graça. Viver pela graça é amar sem fronteira, sem filtro, sem garantia de retorno. Eu até anotei um negócio que eu falei para a Sabrina ontem aqui, ó. A religião, ela enxerga as coisas, mas ela não se envolve. A graça, ela enxerga e ela se compromete. É totalmente diferente. Sabe, a gente como religioso, a gente pode olhar, pode entender que tem um problema, mas assim, eu vou até aqui, tá bom? Sim. Mas se a gente realmente quer viver pela graça de Jesus, se a gente realmente quer andar pelo caminho que Jesus pediu pra gente trilhar, a gente vai precisar se envolver, se comprometer. Se comprometer, cara, é fazer parte do negócio. Não é só olhar o problema, não é só olhar a situação. Não, cara, é saber que a gente tem responsabilidade como cristão. Porque a gente recebeu isso de Cristo, sabe? E aí, na contrapartida disso, viver pela graça é voltar para um sistema que Jesus já derrubou. Sabe, Jesus já levou isso embora. Jesus já cumpriu. Né? Gálatas 2:21 vai dizer que ele não, a gente não pode anular a graça de Deus. Quando a gente age com essa religiosidade, com esse orgulho espiritual, a gente perde a essência do Evangelho. E por a gente perder a essência do Evangelho, a gente se distancia de Deus. E eu vejo isso como exemplo nos fariseus. Quando a gente vai lá estudar, lá no período interbíblico, a origem dos fariseus, etc., a gente vai ver que eles começaram lá no início de uma forma muito correta. Não, a gente vai se separar porque a gente não aceita a contaminação grega, sabe, estoica, os persas. Não, não, isso daí tá errado, vamos se juntar, a gente aqui temos que seguir a palavra, temos que seguir a lei. Cara, totalmente válido, sabe? Mas eles ultrapassaram isso. Exatamente por isso, assim, sabe? Pelo preciosismo, pelo orgulho. Foi do 8 ao 80, sabe que a gente fala que são os extremos, e os extremos são perigosíssimos. Romanos 11:6 vai dizer aqui, ó, se é pela graça, não pode ser por obras. Se é pela graça, não é o que a gente pode fazer. E aí, de novo, aí muda tudo quando a gente vai olhar os exemplos que falam sobre obra, sobre graça. Por quê? Porque as obras que a gente precisa fazer tem que estar debaixo do caminho da graça. Isso vai nos levar para perto de Jesus. Seguir e trilhar o caminho da misericórdia e da graça. Agora, obra por obra não nos leva a Jesus e não nos leva à salvação. Entende a diferença? Fazer a coisa certa no caminho certo, vai. Agora, fazer a coisa certa no caminho errado não nos leva à salvação. Porque a gente está fazendo por outro motivo, sabe? Deus não nos trata com base no que a gente merece. Ainda bem, né? E Ele espera que a gente faça o mesmo com as outras pessoas. Cara, isso é muito... Isso me leva a entender, sabe, que a graça
A graça não é uma doutrina, a graça não é um ensinamento. A graça é um lugar que a gente precisa estar. Entende? Ela não é um negócio que a gente recebe, assim, eu recebi a graça de Jesus. Não, eu preciso estar na graça de Jesus. É um ambiente, é um lugar, sabe? É um lugar, cara, é um lugar que a gente precisa habitar. É um lugar que a gente precisa querer estar. É diferente. Muda um pouco a perspectiva, sabe? Mudou a minha mente, assim, a minha maneira de entender algumas coisas tão simples. De falar, peraí, cara, eu recebi essa graça, mas essa graça não é, sei lá, sabe, assim, não é um negócio que está aqui agora e eu preciso... Não. Eu preciso estar na graça de Jesus. É um ambiente que envolve, que nos envolve, sabe? É um ambiente de misericórdia, é um ambiente de amor, é um ambiente de servidão. É um ambiente, é isso que torna a graça válida pra gente. Quem vive pela graça não tem um espaço para orgulho, para o ego, para a autopiedade. Não existe. Quem vive nesse ambiente de graça, vive com Jesus. Entende? E o que a gente precisa entender, o que a gente precisa viver, é nesse ambiente de graça. É querer viver nesse ambiente de graça. A conclusão que a gente chega aqui é que aquele servo, ele não entendeu que ele precisava viver nesse ambiente de graça. Ele queria receber a graça, mas ele não queria viver a graça de Jesus, entende? Mas quem recebe essa graça, entende essa graça, vive nesse ambiente, não vai querer outra coisa que não seja isso. Eu não vou exigir nada de ninguém, porque eu sei o que foi exigido de mim. Entende? Que régua é essa que eu vou usar? Eu vou usar a régua que eu fui medido. A graça que me salvou também me ensina a perdoar, a amar, a servir e a abrir mão da minha justiça própria. Jesus foi claro dizendo lá, né? Assim também fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração. Mateus 18:35. Então, em nome de Jesus, gente, que a gente consiga acessar esse ambiente da graça, sabe? Que a gente consiga fechar os nossos olhos e a gente consiga realmente imaginar Jesus naquela cruz, nesse ambiente de graça, assim, sabe? Olhar e falar, Jesus, muito obrigado, porque até o final o Senhor viveu esse ambiente de graça, de perdão, de misericórdia, de servidão. E fazer uma autorreflexão, né? Eu acho que isso é mais importante para nós. Será que a gente é aquele servo impiedoso que pediu a misericórdia, mas exige justiça? Será que o nosso amor tem limite? Será que nós estamos tentando agradar a Deus com obra? Ou a gente só está respondendo à graça com obediência? De novo, aqui a gente não está falando só em servir igreja, servir dentro, não. Pensem nisso, assim, a gente está fazendo as coisas, mas não no caminho da graça. A gente está fazendo as coisas no caminho da lei. Qualquer coisa, gente, viver. Que a gente consiga realmente viver nesse caminho da graça, que a gente consiga realmente viver no caminho da misericórdia. Feche seus olhos aí, Jesus. Primeiro, muito obrigado por nos amar, Jesus. Muito obrigado por nos perdoar. Muito obrigado por nos libertar do inferno. Muito obrigado, Jesus. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor fez tudo isso sem a gente merecer, Pai. E nos deu a oportunidade de vivermos esse caminho, esse ambiente de graça e de misericórdia. Pai,
Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ensine a viver com um coração moldado pela Tua graça. Oh, Jesus, nos ajude a viver essa graça abundante no Senhor. Jesus, nos perdoe por muitas vezes termos tratado o nosso irmão, os nossos próximos, com uma régua da lei, enquanto a gente foi alcançado pela cruz de Cristo, Pai. Jesus, nos ajude a viver de uma maneira coerente com o que nós recebemos do Senhor, Papai. Ajude-nos a amar, Jesus, ajude-nos a perdoar, ajude-nos a abençoar, ajude-nos a servir, assim como o Senhor fez conosco, Jesus. Nos ajuda, Papai, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nos ensina, Pai. É o que nós te pedimos essa manhã aqui, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, os Espíritos Santos de Deus, nos ajude a viver nesse ambiente de graça e de misericórdia. Nos ajude a olhar com olhos de misericórdia, Jesus, o nosso irmão, a vivermos, Pai, debaixo da Tua graça e não debaixo da lei, porque a lei sufoca, Pai, a lei mata, mas a Tua graça vivifica, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda aqui, Pai. Oh, conselheiro, vem aqui, Jesus, vem aqui, Jesus, vem aqui, Pai. Muito obrigado, Jesus, nós te adoramos e nós te bendizemos, Pai. Somos gratos a Ti, pela Tua verdade, Pai, pela Tua verdade. Muitíssimo obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus.